jongo, em algumas comunidades do Espírito Santo chamado caxambu, é uma forma de expressão cultural de origem africana, historicamente com o significado de lazer, resistência e identidade. O trio dança, canto e batuque é a força dessa manifestação cultural, que pode ser encontrada no Espírito Santo, em especial em comunidades quilombolas. A pesquisadora Sara Passabon apresenta um livro com pesquisas inéditas sobre o tema. Além de comunidades capixabas, Sara foi à África buscar fontes para sua pesquisa. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. Hoje eu converso com a pesquisadora Sara Passabon. Ela é autora de um livro, na verdade, resultado da sua pesquisa no curso de doutorado. Vamos saber mais sobre os detalhes dessa pesquisa conversando com a Sara. Sara, seja muito bem-vinda ao nosso programa e eu já agradeço a sua presença aqui. Eu agradeço também, Gabi, e é um prazer estarmos aqui hoje. Vamos tentar conversar aqui nesse dedo de prosa, né? Então vamos lá. Olha, seu livro, né, que é resultado da sua pesquisa de doutorado, ele fala sobre caxambu, que é uma manifestação cultural. Eu queria que, assim, para começar a nossa conversa, você explicasse para a gente o que é o caxambu. Então, o caxambu, assim, falando de forma generalizada, é uma dança de origem africana, que foi dinamizada aqui, por exemplo, no Espírito Santo, nas plantações de café. O nome, de um modo geral, que se chama no estado e na região sudeste, onde tem mais representatividade dessa dança, é jongo. Mas a pesquisa, da onde a minha abrangência, o nome que se privilegia é o caxambu, devido a alguns outros elementos que entram que ficou mais presente, né? Que é tanto o tambor como a forma de se convidar para vir dançar e tocar um caxambu. Então vamos tocar o caxambu, vamos fazer um caxambu. Mas essa dança, ela foi originada, como eu disse, nas plantações de café, até por conta de um momento em que, de resgate de um prazer, no momento de luta, e também para se comunicar entre os negros, e também é dinamizada até os dias de hoje como uma manifestação de resistência. A gente, enquanto pesquisadora na área de arte cênica e, sobretudo, nos estudos da performance, evita chamar como uma cultura estagnada ou até como um folclore, porque não é. O caxambu, a manifestação, ela toda é vista, nós temos um olhar e uma análise de uma construção, de uma dinamização de hábitos e costumes de uma comunidade que quer se fazer presente e de quer mostrar que ela existe e que ela tem autonomia de dizer e de, como é que eu digo, repassar toda uma forma de viver. O caxambu é isso. O caxambu, ela fala dos costumes, a dança, ela fala a forma de viver, ela fala das crenças dos povos negros, como eles se entendem, como eles estão próximos aqui, como eles estão... e também estiveram numa época histórica e também se comunicam na atualidade. É comunicação. Eu costumo dizer, é a arte mais pura que a gente pode encontrar e se relacionar. Sara, você falou agora do caxambu e já no início da nossa conversa eu já percebo como que seu olho brilha, né, para falar desse seu objeto de pesquisa. Então eu queria saber como que surgiu, enquanto pesquisadora, essa vontade de se debruçar, né, sobre esse objeto de pesquisa. Pois é. Bom, enquanto pesquisadora são tantas coisas que nos atraem, principalmente nas artes e principalmente também nas artes da cena, porque as relações, elas são muito diversas, elas são plurais e isso sempre me instigou, né? E esse objeto já me acompanha
como a gente já conversou, desde criança. De uma forma ou de outra já me atrai. Já me atrai até pela curiosidade do mistério, do diferente, né? Na minha infância, eu era proibida de estar próxima à cultura, como a gente sabe que a cultura negra é negada até hoje. Nós temos uma luta aí pela frente que nós temos que repassar, temos que valorizar a cultura negra, a cultura afro-brasileira, a cultura africana, sobretudo porque ela está presente em todos os momentos de nossa vida. E eu sempre fui atraída realmente por esse objeto, de uma forma ou de outra, que na realidade eu não sei nem te explicar assim. E diante da pluralidade que a gente encontra enquanto relação da cena, enquanto uma pesquisa com atores e com formação de atores, a minha curiosidade também voltava para o lado, e volta, né? Não só voltava, para o lado corporal e de performance, que o retorno da relação do outro no espaço e na cena. Que corpo é esse? Era sempre a minha pergunta. Que história nós estamos lidando ali? Que gesto é esse? Da onde é que veio? Né? Não só isso, mas é durante, que eu digo, meu trabalho com atores. E a presença da cultura negra sempre esteve muito presente com os atores que não eram denominados como profissionais, mas porque o meu trabalho era sempre em parceria com a educação, mas eram alunos, atores, alunos, é dessa forma que eu defino. Nós tínhamos uma presença muito grande de descendentes africanos junto conosco. E daí me instigava, que gestos são esses, que movimentos são esses e da onde que vem isso? Juntamente com a minha curiosidade de infância, atrelado à minha primeira pesquisa de mestrado, que também foi nessa linha da performance, e o meu primeiro objeto foi a Folia de Reis. Entretanto, eu não adentrei a cultura afro e afro-brasileira, eu me mantive enquanto uma manifestação popular e de uma cultura que a gente chama de processional, daquele teatro de rua que caminha de casa em casa. Mas a minha curiosidade, a cultura afro-brasileira chegou a uma abrangência maior, enquanto realmente eu me permiti a querer entender muito mais o meu papel enquanto cidadã brasileira, enquanto cidadã capixaba, enquanto professora, enquanto diretora de teatro, que ainda falhava nesse ponto. A gente tem que assumir e se apropriar da nossa cultura, que é tão nossa. E eu falei assim, eu tenho que abraçar, eu tenho que me permitir aprender com os mestres, que realmente são os verdadeiros conhecedores da arte e de dinamizar toda a nossa forma de ser. Eu acho que você está percebendo, Gabi, que eu estou falando bem mais abrangente do que somente num palco, somente numa cena teatral. Mas eu falo na cena dos nossos atores sociais. Eu trabalho muito nessa linha da antropologia, da sociologia. Tem uns autores que me acompanham durante as minhas pesquisas e também na cena, quando eu estou num trabalho na frente de uma direção teatral, é justamente a esses autores e a esses mestres que eu vou recorrer na atualidade. Sari, como foi essa experiência de conversar com essas pessoas dessas comunidades, né, envolvidas nessa manifestação, no próprio Caxambu? Como é que foi essa experiência? Você encontrou alguma resistência inicial? Pois como que o meu desejo era imenso, desvelar o que para mim eu sentia, mas era invisível. Era um sentir, mas onde está isso? Eu fui muito afoita, até.
né? Eu costumo dizer isso. E mesmo conhecendo alguns espaços e algumas pessoas que eu já havia feito contato, como no Zumbi, como até no próprio Monte Alegre, a família do meu esposo, eles que foram os desbravadores, né, assim dizendo, foram um dos que tiveram as fazendas de café na época da escravidão. Então a gente tinha uma certa relação já com aquele espaço, que nem o do Zumbi, que eu já morava perto. Mesmo conhecendo algumas pessoas, quando nós chegamos como pesquisadora e queríamos saber e começamos a conversar com essas pessoas, houve um grande estranhamento. Você achou que ia ser mais fácil, né? A princípio até que eu fiquei me achando, né? Eu me achei que eu ia chegar lá, ia ser bem recebida, com um cafezinho, com uma boa prosa, mas não foi bem assim. E por que você acha que teve esse estranhamento? Eu acho que hoje em dia eu posso dizer até que, primeiro, por que eu posso dizer? Porque eu senti na pele, realmente o racismo, a discriminação é imensa. O povo negro ainda está muito acuado, assim como nós com a violência, mas eu não gosto de fazer essas comparações quando eu estou falando a esse respeito, não. Infelizmente, a gente acaba dando esse exemplo, mas não leva isso ao pé da letra. Mas realmente é isso que ocorre. O que uma pessoa branca vem fazer aqui e o que ela quer conosco? Existe uma desconfiança, por mais que atualmente a gente tem um respaldo de leis. E nós temos a nossa parcela de culpa, né, Sara, em toda essa desconfiança. Exatamente, exatamente. Entretanto, é todo um sistema que tem que ser mexido e tantos hábitos e tantos costumes, tantas palavras que têm que ser revistas, têm que ser dinamizadas de certas formas, né, que elas são malditas e mal sentidas, e reconstruir ou restaurar as nossas performances diante a essas pessoas. Então, uma das coisas que eu aprendi muito, e isso nos leva a entender um pouco o que é a humildade diante do saber do outro. Mas devagar a gente foi mostrando que a gente tinha vindo na paz, querendo aprender, e muitas das vezes eu ouvi assim, as pessoas vêm aqui, sobretudo os estudiosos, querendo pegar as coisas da gente e não traz nada para a gente de volta. Então muitas das vezes eu ouvi isso. Outras coisas, outra frase que me chocou muito, eu não sei por que você repete tanto essa pergunta. Está achando que eu não sei das coisas, não? São frases que me vêm assim hoje em dia, que eu fico pensando, né? Que realmente a pessoa estava tentando se proteger. Sara, pode concluir. Isso, tá. Mas, como eu te disse, esse gelo foi sendo quebrado devagarzinho e creio eu que hoje em dia eu sou vista como uma amiga das mestras que me permitiu adentrar aos seus terreiros, às suas danças, à sua casa, às suas festas, ao seu convívio, a uma boa prosa, que dia de domingo eu ia para lá e ainda vou nas festas sem grandes pretensões, a gente bate papo e nós viramos umas amigas na medida do possível, né? Sara, você falou dessa experiência na comunidade, né? Na comunidade, no seu campo de estudo, e eu queria saber dessa experiência também na África, porque parte do seu doutorado você fez na África. Então a gente vai falar sobre isso mais no segundo bloco, tá bom? Vamos fazer um intervalo. Tá bom. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje eu converso com a pesquisadora Sara Passabon. Sara, falamos bastante sobre essa sua pesquisa, né? Sobre o Caxambu. Você pesquisou comunidades aqui do estado. Quais comunidades que você pesquisou, Sara? Então, nós tivemos na comunidade de Jerônimo Monteiro, Celina, Itapemirim, Presidente Kennedy, Anchieta, se não me engano, todas as comunidades que mantêm e dinamiza o Caxambu, principalmente as de Cachoeiro, que é de Monte Alegre, Vargem Alegre e no Zumbi. Vargem Alegre e Monte Alegre são comunidades rurais e o do Zumbi não. É uma comunidade que é urbana, é na periferia da cidade. E além disso, uma parte do seu doutorado você fez na África, em Moçambique. E aí a gente encerrou, né, o primeiro bloco, você contando de uma certa resistência inicial nessas comunidades, né, que você não esperava, mas que com o tempo isso foi também superado e tudo. E aí eu queria que você trouxesse para a gente essa experiência, comparativa ou não também, não tem necessidade de ser comparativa, mas essa experiência lá na África, como que foi para você como pesquisadora? Como que você foi recebida lá? Quais as suas percepções com relação a isso? O que você pode trazer para a gente? Então, é importante, antes de falar da África, localizar o meu interesse de ter ido para lá. Foi assim um prêmio, né? Um presente, a oportunidade de ter ido. Porque eu fiquei muito curiosa quando algum dos nossos entrevistados, algum dos grupos, não sei se por conta de uma memória ou por conta de algum documento mais concreto, que a gente sabe que é difícil, nos falar a respeito de sua origem em Moçambique. Então, na verdade, isso surgiu aqui ainda, né? Aqui ainda, E também no período em que eu estava investigando a vinda dos negros para o Espírito Santo para dinamizar as fazendas de café no sul do estado, foi um período em que o tráfico atlântico já estava proibido. E daí se dinamizou muito o tráfico vindo pelo Oceano Índico, que passava pela África do Sul e tarará, fugindo daquele tráfico atlântico que era comum. Foi um período que foi mais, que recebeu muito mais escravos aqui. E eu pude constatar, através de outras pesquisas, que isso é válido. Então, isso eu também fiquei curiosa. E o meu maior comparativo seria a questão física e a questão das danças, porque também eu sei que Moçambique tem uma relação muito forte com o Oriente, com as Índias, com o Oriente Médio. Então ele tem uma forte presença de muçulmanos, uma forte presença dos povos indianos. E aí eu falei, mas que interessante, né? Vamos lá ver como que a gente pode estar percebendo algumas relações e algum contato dos nossos negros daqui, vamos dizer, algumas características, por que não, tanto culturais quanto físicas, com os daqui e os de lá. Eu fui muito bem recebida na Universidade Eduardo Mondlane e a minha pesquisa se direcionava a comunidades tradicionais que também têm danças típicas. E realmente o que mais me chamou a atenção nessa proposta de comparação foi a grande dinamização de todo o seu fazer. E muito mais do que o nosso aqui, com tocar, cantar e batucar. Todo ele. Ia num casamento, tocar, cantar e batucar, e entrava todo mundo na roda e dançava a roda de... Essa trindade, digamos assim, você percebeu mais forte lá do que aqui? Muito, muito mais forte. Você vai numa missa, tocar, cantar e batucar está presente todas as vezes.
Você vai num culto evangélico, tocar, cantar, batucar está presente todas as vezes. Você vai num trabalho, numa reunião, na Assembleia Legislativa, o tocar, cantar, batucar está presente. É muito forte. É a batida do coração, é a vida pulsante, como já dizia o Foucault, que é o nosso filósofo congolês que nos ampara muito nos fundamentos do entendimento da filosofia bantu. O que você pode apontar para a gente de semelhanças, Sara, do Caxambu daqui, né, das danças daqui, com as danças que você observou lá? Então, de cara, a expressão da música, do corpo na roda e do batuque é o que fala, é o que comunica. Nós estamos aqui, estamos presentes. De cara é isso. Segundo, as músicas, a dança e o canto também são de resistência, na sua maior parte de se representar, porque é um país muito semelhante ao Brasil, por conta da colonização, por conta de todos os problemas de guerra civil, de pobreza, das suas deficiências. E até hoje, né, a Moçambique, para quem não sabe, a independência é muito recente. A independência de Moçambique ocorreu em 1975, se não me engano, 75, 79, por aí. E ainda é um país que está se estruturando e que convive com muito preconceito, convive com um neoliberalismo, com uma globalização muito forte e é muito semelhante ao nosso. Entretanto, o tocar, cantar e batucar lá é muito mais forte e muito mais ativo, que é o que eu encontrei nas comunidades quilombola, que é o nosso movimento quilombola aqui. O Caxambu persiste e existe enquanto resistência, enquanto identidade do movimento para essa luta de autoafirmação da cultura negra no Brasil. E uma das coisas que eu quero te falar, que no momento que eu estava lá, eu fui muito bem recebida na universidade, nós preparamos, eu tive a abertura de preparar seminários, de preparar encontros com os professores de lá, e num desses momentos eu tive a oportunidade, tive também o apoio do governo do estado em levar a mestra Laurinda, que é uma das nossas personagens, que é do Caxambu, lá de Monte Alegre. E a mestra Laurinda, ela mais do que nunca, se algum dia você quiser um dedo de prosa com essa nossa griot, vai ser um luxo. É um personagem principal quase aí do seu livro. É um personagem principal, é um personagem que tem muitas histórias para contar, que é o grande fundamento da história oral da nossa cultura capixaba. Sara, o nosso programa já está caminhando para o fim e eu queria, assim, que a partir dessa experiência toda que você teve, né, tanto nas comunidades aqui do estado, como essa, que eu imagino, riquíssima experiência que você teve em Moçambique, você contasse para a gente o que mudou em você? Que professora, que pesquisadora que saiu de toda essa experiência? Porque eu acredito que deve ter sido uma pesquisadora, uma professora, uma pessoa diferente do início dessa pesquisa, agora com essa pesquisa finalizada, com um livro publicado aí para que as outras pessoas também conheçam essa cultura. O que você pode dizer para a gente que mudou em você? De cara, sem clichê, eu posso dizer que a cor. Nós não temos cor. Eu acho que o seu livro ele acaba sendo um convite para a gente repensar isso também, né? Justamente isso. Justamente isso. E justamente a possibilidade da gente se entender enquanto ser humano. A gente perdeu muito essa essência. E esse livro, essa pesquisa, ela vem afirmar e reafirmar, enquanto todo um processo, porque o processo não acaba, que nós estamos em cena e que todos nós somos
pessoas atuantes, pessoas em performance e que somos seres humanos. E todos nós temos muita coisa para contribuir no dinamismo da vida. Independente de cor. Independente de cor. E mais ainda, precisamos mais do que nunca repensar e valorizar a cultura afro-brasileira. Em tudo que nós fazemos, em tudo, nas palavras, nas nossas atitudes, na forma de olhar o outro, em tudo. Não tem como, e ficar atento com isso. Acho que isso é o que mais me tocou e me toca a cada momento. E enquanto, sobretudo, o que eu quero realçar é na prática. Hoje em dia, eu não deixo passar despercebido ao meu olhar, ao meu ouvido e a minha atitude quando alguém se pronuncia de forma preconceituosa e racista. E mais ainda eu te falo, não só diante da cultura africana e afro-brasileira, mas qualquer outra forma de ser preconceituoso e discriminar uma diferença. E isso a gente só percebe quando você tem a responsabilidade diante de um aluno, diante de uma criança, diante de um outro que você tem que cuidar e repassar essa forma de viver. Eu acho que é mais ou menos isso. Agora, eu acho que lendo o livro dá para entender um pouco essa essência. Porque eu procurei falar, Gabriela, muito dentro da essência do que eu vivenciei e percebi também que você direcionou muito isso. Mesmo que é um trabalho de pesquisa, mas é uma pesquisa que abrange muito a questão da essência, da estética da gente viver. E estética sem ética não existe. Acho que o recado está mais do que dado, Sara. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Adorei o nosso bate-papo e deixar as nossas portas sempre abertas. Você como pesquisadora, o dia que tiver uma outra pesquisa, uma outra publicação, volte sempre para a gente conversar mais. Muito obrigada. Eu que agradeço e agradeço a todos vocês. O programa Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Continue com a nossa programação na TV Assembleia, o seu canal Cidadão.